Olá, meu povo, vamos chegando, muito boa noite. Mais uma live, hoje a live promete. Vai convidando seus amigos para estar conosco no dia de hoje. E hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro. Olha, o ano foi, hein? Convido os teus amigos para estarem conosco no dia de hoje. Vai ser muito especial, vai ser muito bom. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. E que assunto é esse, hein? Deixa eu colocar aqui já. Você que está no Instagram aí, já vai convidando os teus amigos, convida o povo para vir para cá. Aperta essa pipazinha, esse aviãozinho aí, vai convidando o povo para estarem conosco hoje à noite. Convida a maior quantidade de amigos teus aí para estar conosco nessa noite. Vai lá, vai convidando o pessoal para vir aí. Convida o povo aí. Vamos lá, já convidei um monte de gente aqui também no Instagram. Você que está no Facebook vai compartilhando, vai chamando o povo para estar conosco aí hoje à noite. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho. Viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim, começando uma vida de cada vez, e eu comecei com a minha, e eu entendi que dá certo, que funciona, e eu quero que você também compartilhe essa live nesse instante. Se você está no Facebook, você está no Instagram, se ainda não fez, vai convidando o povo para estar conosco aqui hoje à noite. E eu queria começar a live dessa noite com um pensamento aqui muito interessante, que é o pensamento aqui de J. Freitas. Mas até eu não falei, né? O episódio de hoje a gente vai falar sobre traumas na infância e as suas consequências na vida adulta. Será que tem algum tipo de ligação entre você ter um trauma lá no passado, você ter um trauma na sua infância e ter uma ligação direta aqui com o seu futuro, vamos dizer assim, com a sua vida adulta? Tem mais ligação do que qualquer pessoa possa imaginar. Tem muita ligação. Tá certo, gente? Então, hoje a gente vai falar sobre isso e a gente vai tentar entender algumas coisas e o que está por trás destas coisas, de tantas lutas, dificuldades e problemas que nós enfrentamos. Então, por isso que eu sempre falo para você, se você está no Facebook, marque os seus amigos, se você está no Instagram, também marque ou compartilhe, vai mandando a live para a maior quantidade de pessoas, para o povo estar chegando hoje à noite, tá certo? E eu queria até trocar uma ideia com você enquanto que o povo está chegando. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Achar a minha anotação aqui, a minha colinha que eu fiz. Porque a partir de agora, com as lives retornaram terça-feira, a gente vai ter algumas novidades que estarão acontecendo. E uma das novidades que estará acontecendo são as nossas lives em parceria. Daqui a alguns dias, eu creio que provavelmente na próxima semana a gente vai já ter o nosso primeiro convidado que vai estar conosco, ou melhor, uma convidada, e vai ser uma linda e querida psicóloga, amiga, que vai estar conosco aqui em uma das nossas lives aí, e é a nossa primeira convidada. E muitos outros virão aí como convidados. Uma outra coisa muito importante também que eu queria compartilhar com você, eu estou querendo, desenvolver aí um projeto junto com você. E que projeto é esse? Eu quero fazer aí uma consultoria, melhor dizendo, né? Uma consultoria gratuita, mas em live, tá bom? Eu não posso fazer porque é muita gente que me procura, eu não consigo ajudar a todos. Então, se você quer que eu faça uma consultoria com você gratuita, ela é através de uma live, ela só vai acontecer aí no Instagram. Então a gente vai estar marcando, e uma das lives, a gente faz lives terça, quinta e também sábado às 20 horas, uma delas por semana a gente vai escolher para fazer com você. Então vai ser só no Instagram, mas eu estarei avisando, só no Instagram, e aí você entra e a gente vai fazer assim uma consultoria gratuita tratando daquilo que você quiser tratar. Gostou da ideia? Coloque para mim aí nos comentários. E se você quer participar, corra, tá bom? Tô abrindo hoje essa oportunidade. Você tem que mandar para mim uma mensagem no direct ou no WhatsApp, se você tem, ou no Messenger aí do Facebook, ou aí na mensagem aí do Instagram,
no direct do Instagram para que eu possa já estar marcando o dia, tá bom? E aí a gente vai fazer aí uma consultoria gratuita nesse dia. Uma outra coisa também, se vocês quiserem, eu estou disposto também a termos uma live só de perguntas e respostas. Então a gente escolhe aleatoriamente um dos dias da semana e aí a gente combina, né? Esse dia vai ser exclusivo para perguntas e respostas. Aí você pode perguntar pelos comentários e se quiser também chamar para entrar ao vivo comigo, também dá para participar. Mas eu creio que também vai ter que ser só no Instagram se alguém quiser entrar, porque a gente já fez uma experiência de fazer Facebook e também Instagram, mas aí quem está no Instagram participando comigo, o Facebook não vê, né? E quem está no Facebook, a gente até tentou, mas não deu certo a experiência com o Facebook aí, não sei porquê, mas vocês lembram aí, né? E coloca para mim nos comentários, gostou da ideia da gente fazer uma consultoria em live? Se você gostou, coloca para mim aí, ó, legal, quero participar. E aí me manda uma mensagem para que a gente possa estar participando. Então, das 3 lives, uma vai ser de convidado, não sempre toda semana, né? Porque a gente tem muito conteúdo para a gente passar, mas uma será com convidado, a outra será uma live de perguntas e respostas, que pode ser, e uma delas vai ser aí live tradicional mesmo, né? E uma delas pode ser perguntas e respostas ou a consultoria online aí na live, né? Mas aí depende de vocês, se vocês querem participar, vocês têm que me avisar aí, me chamar aí para que eu possa então estar agendando um dia para você participar, tá bom? Vamos em frente então, pessoal. Eu queria começar a live dessa noite com um pensamento que para mim assim eu achei um pensamento forte, mas muito propício e interessante para nossa live nesse instante. E que pensamento é esse? Porque todos nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, perdemos pessoas que nós amamos, não é verdade? E o que acontece dentro desse contexto? Existem muitas pessoas que se aproximam de nós e essas pessoas que se aproximam de nós batem nas nossas costas e assim, vai passar. Outros ainda têm coragem de dizer assim, não chore, vai passar. E tem gente que às vezes chega numa determinada situação, que morreu alguém, que é teu familiar, e a pessoa bate nas suas costas e ela diz, não chore, vai passar. Ou seja, só quem está passando pelo processo do luto, o processo da dor, sabe o quanto significa essa ferida que foi aberta, não é verdade? Então, quando a gente olha para uma situação como essa, tem muita gente que tem essa capacidade e esse costume. E quando você enfrenta traumas, bloqueios emocionais, uma série de coisas que você enfrentou, que te paralisaram, que te deixa tímido, que te deixa apavorado, que te faz ficar com medo de estar em público e tantas outras coisas que nós enfrentamos, existem pessoas que acabam vindo pra gente e começam a ter um tipo de pensamento esquisito. Hoje, por exemplo, quando eu estava procurando um pensamento pra gente falar nessa live, eu encontrei uma pessoa, que eu não vou citar aqui o nome, mas eu não concordo, que essa pessoa diz assim que quem tem Deus não tem traumas. E eu fiquei pensando, quando eu olhei para essa frase, eu fiquei pensando, eu não concordo com isso. Porque muitas outras pessoas ainda têm a capacidade de dizer assim que se você tem Deus na sua vida, você não tem ansiedade. E talvez você já até ouviu falar sobre isso, né? Se você não tem Deus, não tem ansiedade. Se você ora ou se você reza, e não tem problemas. Não concordo com esse tipo de frase, porque ela vai totalmente contrária, inclusive ao que o próprio Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele apregoou. Porque ele disse, no mundo passareis por aflições. E quando eu olho nesse conceito de aflições, aflição é desemprego, aflição é divórcio, aflição é doença, aflição é uma série de coisas, não é verdade? Então, quando você olha para essa situação, que frase mais infeliz. Quem tem Deus não tem traumas. Outros ainda têm a coragem de dizer assim que quem tem Deus não tem ansiedade, não tem depressão, e que ansiedade é frescura, que ansiedade é falta de Deus, que depressão é falta de Deus, e uma série de coisas que as pessoas acabam rotulando e colocando. Infelizmente, a gente sabe que grande parte dos religiosos são pessoas muito carentes que precisariam também de uma determinada atenção, mas grande parte dos religiosos, eles acabam se escravizando, né, no conceito que tange a questão da religiosidade e acabam se perdendo dentro desse aspecto no conceito que envolveria
entender aquilo que realmente é a vida. Não sei se você concorda com a frase dessa pessoa, mas foi uma frase muito triste que ela falou. Mas uma frase que eu queria trazer para você hoje à noite, para a gente começar essa live, que eu acho muito interessante, é a frase que foi dita, o pensamento que foi dito aqui por J. Freitas. Eu não sei o que é o J, né? Mas J. Freitas. Olha o que ele diz aqui, ó. Há quem diga que é simples e rápido superar um trauma. Então ele diz: há quem diga que é muito simples e rápido superar um trauma. Aí ele continua o pensamento: por acaso é rápido para uma semente tornar-se uma árvore? Toma, né? É rápido para uma semente tornar-se uma árvore? E quando a gente olha para isso é incrível, na é verdade, porque a vida, em tudo que envolve a nossa vida, a gente está plantando. Você pode estar plantando no relacionamento, você pode estar plantando no conceito que envolve aí a tua parte financeira, você pode estar plantando inclusive na tua própria saúde, porque uma vida inteira a gente acabou permitindo que a nossa mente se escravizasse, que a nossa mente nos escravizasse, que os vampiros emocionais, os parasitas mentais acabassem vindo, né, para dentro de nós, todo esse lixo que as pessoas jogam contra nós, e são verdadeiros caminhões de lixo, e dentro do nosso aterro, ou seja, inconsciente, que eu carinhosamente chamo de aterro sanitário, está cheio de lixos emocionais. E grande parte das pessoas passa por uma série de dificuldades e eles vão dando oportunidade para isso crescer dentro. E aí nós já estudamos aqui e você já viu que uma pessoa ela pode vir a ter uma dificuldade através de herança genética, ou seja, vai passar de pai para filho. E o livro dos cristãos, aí a Bíblia fala que é até a terceira e quarta geração, segundo Deus, terceira e quarta geração, mas também tem uma outra situação que envolve memória genética, e a memória genética ela é cruel também porque ela vem pelo espermatozoide, ou seja, ela passa do pai para o filho. Então se o pai teve um trauma, ele passa para o filho. E a ciência comprovou isso quando a ciência começou a fazer estudos utilizando macacos. E ele começou a colocar um escorpião na frente de um macaco, não acontecia nada. Começou a colocar uma aranha, que era um animal peçonhento, não acontecia nada. Até que de repente colocaram uma cobra. E quando colocaram uma cobra, esse animal pulou, esse animal esperneou, esse animal se desesperou. Então os estudos começaram a levar a entender que havia por trás algo que passou. E aí eles começaram a perceber que o trauma que existia, aí a pesquisa foi por muito tempo, começaram a perceber que o contato que esse macaco tinha com a serpente e que ele se desesperava ocasionava um trauma. E esse trauma acabava passando de pai para filho através do espermatozoide. Então, assim, entre aspas, a gente meio que foi amaldiçoado desde o ventre materno. É terrível isso, na verdade? Desde o ventre materno. E aí você nasce, você começa a enfrentar um monte de vampiros emocionais, você começa a enfrentar aqueles que são pessimistas, derrotistas, essas pessoas amargas que existem, sabe? Aquele tipo de gente que parece que toma pólvora com pimenta, né? Tá ardido, tá azedo o dia inteiro, toma vinagre, né? Aquele tipo de gente, bom dia por quê? Boa tarde, por que boa tarde? Ah, mas tá chovendo, tá isso, tá aquilo, fala do país, fala, entende? E esse tipo de gente, ele acaba drenando a nossa energia, ele tira. Eu tenho uma sensibilidade muito grande, para você ter uma ideia, há muitos anos. Eu sinto assim no ambiente, no pegar na mão de uma pessoa, eu sinto essa energia negativa. Eu trabalho com gente há muitos anos e eu acabo sentindo isso, para você ter uma ideia. E talvez você já sentiu no ambiente, ou talvez você já sentiu pegando na mão de alguém que tem uma coisa estranha, porque a pessoa é totalmente amargurada. E aí você entra para essa vida, você vai crescendo dentro de um ambiente, às vezes você tem um pai que diz cala a boca, um pai que agride, uma mãe que agride, uma pessoa que maltrata, uma pessoa que machuca e assim por diante. E é muito trágico esse tipo de situação, não é verdade? E quando você olha para um quadro como esse, exatamente entra agora nessa parte, porque muitas pessoas falam, não, você vai superar esse trauma. Então é o trauma às vezes de o término de um relacionamento que foi muito violento, a maneira como aconteceu, a saída de uma empresa, um acidente, um trauma psicológico muito grande, ou um trauma físico também que pode ocasionar, mas também traumas que estão relacionados desde a infância. Agora alguém chega e diz assim, não, mas vai superar. E esse superar aqui, principalmente esses que acontecem no dia a dia, de um acidente, ou seja lá o que for. E a pessoa que não está vivendo o que você está vivendo, não está enfrentando a dor que você está enfrentando, essa pessoa, ela diz,
vai passar, você vai superar. E eu gosto muito desse pensamento aqui de J. Freitas, porque ele diz exatamente: por acaso é rápido para uma semente tornar-se árvore? E quando eu olho para isso, eu lembro de uma história de um homem que estava lá, né, empreendendo, né, ele estava plantando um tipo de árvore, e essa árvore levava 100 anos para essa árvore poder ser cortada. E esse senhor já tinha uma determinada idade. E alguém fala assim: rapaz, você é doido, você está gastando energia, você está gastando tempo para plantar esse tipo de árvore que vai levar 100 anos para produzir a madeira? Você vai estar morto até lá, rapaz. E aí interessante que ele diz assim: sim, é verdade, eu estou plantando. Eu vou estar morto provavelmente, mas os meus netos estarão vivos. Então interessante essa visão de plantio. E na vida a gente precisa plantar. E por muito tempo na sua vida você plantou ervas daninhas dentro da terra de ninguém. O que é a terra de ninguém? A sua mente. A sua mente se transformou em terra de ninguém. E você permitiu que plantassem, você ainda talvez permite que plantem, e talvez seja um marido narcisista ou uma mulher narcisista, seja um tipo de pessoa que está tirando o brilho da tua vida, da tua energia vital, e está plantando sementes terríveis na sua mente. E quando você olha para isso, é algo terrível. A Cíntia Lani, ela colocou aqui: a minha mãe teve uma infância muito dura. Ela apanhava muito e era xingada também. Daí casou com meu pai, que xinga ela das mesmas coisas que meu avô xingava. E hoje ela tem ansiedade. E é triste isso daqui, sabe? Porque quando a gente fala sobre relacionamento, eu já até falei para você aqui, a gente acaba exatamente procurando alguém muito parecido com aquele cuidador que a gente tinha. Então, no caso dela aqui, ela acabou atraindo para a vida dela, ela acabou atraindo exatamente o marido muito parecido com o pai. E é trágico, você veja que esse é um trauma que ela teve na infância, e esse é um trauma que veio para a vida adulta. E esse é um trauma que aproximou ela de alguém que tem esse mesmo tipo de situação. E quando nós somos crianças, nós somos totalmente inocentes, nós somos carentes, nós somos submissos, nós somos indefesos e despreparados para a vida. Nenhuma criança está preparada para a vida. Ou seja, a gente precisa de gente, a gente precisa de alguém que supra essas carências para um desenvolvimento que seja satisfatório. Só que, infelizmente, no mundo em que a gente vive, acontece totalmente ao contrário, não é verdade? Totalmente ao contrário. Por quê? Porque quando esse alguém, né, que a gente necessita, esse alguém ele não existe, e o pior ainda, quando nós somos violentados em nossa existência, os traumas acabam surgindo. Os traumas vão vir para a nossa vida. E na sua grande maioria, eles vão ser levados para a vida adulta. E isso que é terrível, porque o trauma aconteceu lá na infância, esse trauma, esse ruído, essa marca, essa cicatriz que te marcou na tua primeira infância, lá na primeira infância, ou seja, lá na infância, marcou você, você consequentemente vai acabar levando esse trauma para a vida adulta. E essas sequelas, elas fazem com que o adulto, olha que incrível, gente, faz com que o adulto acredite que ele sempre está desamparado. E lembra que eu falei da linha de valores aqui? Ou seja, eu não tenho valor, eu nasci para sofrer, ninguém gosta de mim, eu nunca vou ganhar dinheiro, eu sou feia, eu sou feio, o meu defeito físico me distancia das pessoas, e assim por diante. E quando você olha para esse tipo de coisa, é terrível, mas é um trauma que ele surgiu na infância, por um abusador, por uma pessoa que você confiava, por uma pessoa que você necessitava, ou melhor, você precisava que essa pessoa fizesse isso que eu falei aqui com você, de te proteger, de te cuidar, de te preparar para a vida. E quando essa pessoa acaba falhando, ou essas pessoas, porque geralmente são muitos, são mais de um, somos violentados na nossa existência, e esses traumas então eles acabam aparecendo e acabamos trazendo para a vida adulta, e essas sequelas faz com que o adulto então ele comece a acreditar que ele é desamparado, que ele é abandonado, que ele é solitário, tornando essa pessoa, que é uma criança, que ela cresceu, tornando ela uma pessoa insegura. Você é inseguro? Tornando uma pessoa tímida. Você é tímido? Olha de onde está vindo a origem da timidez. Tornando essa pessoa uma pessoa com muito medo, mas o medo de tudo e de todos. Medo das coisas, medo da vida, medo de tudo que está acontecendo à sua volta. Muito medo. E faz com que essa pessoa tenha medo de se aventurar para a vida. Faz com que essa pessoa não aceite desafios, ela acaba perdendo oportunidades e assim por diante.
E numa pesquisa que foi feita um tempo atrás, algumas pesquisas na realidade apontam, mas que 60% das pessoas relatam algum tipo de abuso ou trauma na infância. E pode ser que eu esteja falando aqui nessa noite agora, para alguém que me assiste no Instagram, no Facebook ou no YouTube, que você tem um problema seríssimo de trauma lá na sua infância. E você provavelmente faz parte desse grupo de 60% das pessoas que foram entrevistadas, que sofreram algum tipo de abuso lá na infância, e esse tipo de abuso ele veio para a vida adulta. Então você sofreu um trauma, e esse trauma que você sofreu lá no passado, esse trauma ele ocasionou um dano muito grande para você ainda na infância, e esse trauma veio para a vida adulta e fez com que você se tornasse inseguro, se tornasse tímido, se tornasse uma pessoa com medo de se aventurar para a vida. E 60% desse grupo de pessoas, eles acabaram dizendo: eu sim sofri um trauma. Eu sofri um trauma no passado, eu sofri algo que aconteceu comigo e isso ocasionou a tragédia. E o trauma, e quando a gente pensa assim na questão de trauma, o contexto que existe entre o trauma infantil e o risco, então, do trauma futuro. Então, aquele trauma que existia lá no passado é o trauma que ele vem para o futuro. Ele vem, ele amadurece, ele cresce, ele se desenvolve. Ele vai ficar muito mais forte na vida adulta. Porque na infância ainda uma série de coisas você estava aprendendo, uma série de coisas estava acontecendo na sua vida. Na vida adulta, pode ser que você chegue na vida adulta e agora você se sinta como imprestável. Você chega na vida adulta e você sente que você não tem mais para onde avançar, que acabou para você. E independente da idade que você está nesse exato momento, não acabou. E pode ser que você chega num período de tempo agora, você está com ansiedade, um estado de ansiedade, você está num estado de depressão, você está num estado de dormência emocional, você está numa série de coisas relacionadas à sua saúde emocional. Tudo consequência de uma série de pauladas de uma vida inteira que você levou. E esse risco agora de um trauma futuro, ele aumenta, ele potencializa, principalmente porque você acaba casando-se com uma pessoa e que pode potencializar ainda muito mais o seu trauma, como até foi comentado aqui pela nossa amiga aqui no Instagram. Quando você olha para esse tipo de coisa, é terrível. E embora os eventos traumáticos eles possam acontecer com qualquer pessoa, é mais provável que você fique traumatizada por um evento. Ou traumatizado, né? Se você já estiver sobre uma carga de estresse pesado. Então, se você já está tendo uma carga de estresse pesado, talvez dos filhos, talvez do marido, talvez da esposa, talvez dos afazeres da casa, do seu trabalho, não sei. Pode ser que você já está com uma carga muito pesada, uma carga bem completa de estresse em cima de você, e pode ser que você fique traumatizado por esse tipo de evento, muito mais rápido, muito mais forte, e de repente você, principalmente se você tiver sofrido uma série de perdas. Em 1 ano e meio da minha vida eu perdi muitas coisas, em outros momentos eu já falei para você o que aconteceu comigo, mas perdi assim, saiu debaixo dos meus pés. E muita coisa eu perdi, mas muita coisa mesmo. Coisas que me fizeram chorar muito, para você ter uma ideia. E então vai ter muitas perdas, isso pode te levar a um trauma terrível, e se você não trabalhar isso, se você não cuidar isso, se você não curar isso, você pode estar encrencado, e especialmente se o trauma anterior ocorreu na infância. Então, se você tem um trauma lá na sua infância, e agora você sofre novamente uma pancada aqui no futuro, você pode potencializar esse trauma que já existia, um ruído dentro de você, e pode ser muito mais forte. Traumas infantis, eles podem resultar de qualquer coisa que acabe perturbando o senso ou a segurança da criança. Então, pode ser que você se enxergue aqui agora, tá certo, gente? Porque a live a gente faz assim no geral, pode ser que de repente você encontre o teu trauma aqui. A minha intenção não é ferir você, a minha intenção não é machucar mais você por algo que de repente aconteceu no teu passado, mas a minha missão aqui é comunicar, a minha missão aqui é trazer a luz a coisas que muitas vezes a gente não aprende na escola, a maioria não aprende na escola e muitas vezes não se fala sobre isso. Então, traumas infantis, eles podem resultar então em algumas coisas que vão perturbar através da perturbação da segurança da criança. Um exemplo é um ambiente instável e inseguro. E você sabe que o ambiente instável é terrível, né? Pense bem, se você está dentro de um relacionamento
e dentro desse relacionamento você tem instabilidade, uma pessoa que ela muda completamente a todo instante, percebeu? Ela diz para você, amanhã eu vou, daqui a pouco ela diz no mesmo instante, eu não vou mais. Está conseguindo entender? E se você está dentro de um relacionamento com um homem ou com uma mulher que existe instabilidade, não te dá segurança. E essa questão de uma pessoa que ela é instável, ela está trazendo desde provavelmente da sua infância. Ou em algum momento que algo aconteceu como trauma e essa pessoa tem instabilidade, ela é inseguro. Ela é insegura e ela não consegue, às vezes, confiar com propriedade. Um dos grandes exemplos de trauma lá no passado é a separação de um dos pais. A separação do papai e da mamãe. Isso trouxe para essa criança um trauma muito grande. Outra pode ser uma doença muito grave que aconteceu com ela ou com algum familiar. E de repente até a morte. Procedimentos médicos intrusivos, né? Ou seja, ela tem que passar por uma cirurgia muito radical, talvez operar o coração. E isso ocasiona um trauma muito grande para uma criança. O que falar então do abuso sexual? Mas além do abuso sexual, que uma das minhas missões aqui, você sabe, a gente trabalha com pessoas que sofreram abuso sexual, mas tem também o abuso físico, o abuso verbal, porque muitas vezes, talvez você não apanhou dos pais, mas você sofreu abuso verbal. Abuso verbal é você é um lixo, você é porcaria, você não presta pra nada. E dentro dos relacionamentos acontece isso muito com casais, e como terapeuta de família eu já atendi muitos casais assim, da pessoa chegar e nós temos um problema seríssimo, porque o problema é, a pessoa diz assim pro seu cônjuge, né? Ele diz assim, maldito dia que eu casei com você, maldito dia que eu te conheci, você é uma porcaria, você não tem valor, entende? São coisas terríveis que acabam acontecendo. A própria questão da violência doméstica que acontece, né, dentro desse quadro. A negligência, né? Crianças, você era uma criança que você depende, toda criança, né, depende de um cuidador, depende de alguém que vai ensinar as coisas da vida. E esse tipo de pessoa, ela faz com que, se ela negligenciou você, você pode ter sérios problemas na vida adulta de sentimento de abandono, de sentimento de que você não pode confiar em ninguém, de sentimento que todo mundo vai te deixar, de sentimento que vão te abandonar. E a negligência, que ela não está só relacionada em alguém que deixou abandonada a criança, ou alguém que deixou de considerar aquilo que era necessário. A própria morte de uma mãe, a própria morte de um pai pode ocasionar um trauma na vida dessa criança, porque, querendo ou não, essa pessoa abandonou, ela morreu. E ela traz para a vida adulta o sentimento de abandono. E esse sentimento de abandono, ele é muito terrível nos relacionamentos, ele é muito terrível, trazendo muita angústia para essa criança que cresceu. Você está conseguindo entender? E quando você olha para cá, ó, experimentar um trauma na infância, ele pode resultar em um efeito grave e pode ser duradouro. Pode ser que eu esteja falando para alguém aqui essa noite que você tem. Você tem um trauma muito sério. E quando o trauma da infância ele não é resolvido, uma sensação de medo e impotência acaba sendo transferido para a idade adulta. Então você vai arcar com as consequências do trauma que não foi resolvido no passado. E preparando então o terreno para novos traumas. Então é como se fosse uma via de mão dupla, né? Ou seja, vai e volta. Então tá vindo de lá e agora ela prepara o terreno para você ser atacado de novo. Então ele remete ao passado. Então as tuas experiências do presente remetem ao teu passado. Não sei se está conseguindo entender. Ela te leva lá para o passado. Então quando você tem uma sensação de abandono, quando você enfrenta um trauma, quando você tem um abuso verbal, ele remete ao passado e identifica o abusador. Então se era o pai, se era a mãe, se era um cuidador que gritava com você, se era o abuso físico e agora você está sofrendo violência doméstica. E a violência doméstica, não necessariamente talvez apanhando, mas grudando forte, empurrando, falando palavras duras, daí entra no verbal. E aí você remete ao passado. Então reacende a dor e o trauma do passado. Então ela vem para a tua vida e busca de volta para você. Então ela vem para a tua vida, o sentimento que você está ocasionando, por causa que está pipocando agora, e remete ao passado e fortalece ainda mais o trauma de uma maneira terrível. É horrível isso, na verdade, gente. Não sei se está conseguindo entender. No entanto, quando você olha para isso aqui, então você está preparando o terreno para mais paulada aí. E
mesmo que o seu trauma tenha acontecido há muitos anos, existem passos que você pode seguir para superar a dor e aprender a confiar e se conectar com outros novamente e recuperar então o senso do equilíbrio emocional. Existem passos para isso, que nessa noite eu quero falar. Se você ficar comigo aqui até o final, a gente vai falar aqui, dar pelo menos aí 4 dicas de como que você trata, de como que você cura um trauma emocional. Então, aperte o cinto aí, vamos engatar uma quinta comigo aqui, vamos viajar, porque o assunto hoje é muito importante, porque grande parte dos problemas que talvez você tenha hoje, eles são remetidos ao teu passado, aos traumas e às experiências do passado que você teve ainda na infância. Você conseguiu já se enxergar em alguma das coisas que eu falei aqui? Vamos parar um pouquinho agora para pensar então sobre um assunto muito importante. Quando a gente para falar em trauma não é muito comum. Você não ouve aí, vamos falar de trauma hoje. Você não escuta isso na escola, você não escuta isso num grupo de apoio, você não escuta isso na igreja, de que alguém chega assim, vamos parar aqui um pouquinho e vamos falar sobre trauma. E os malefícios que o trauma trouxe para a nossa vida, os malefícios que o trauma... Você não encontra isso numa igreja. Então a igreja vai pregar os assuntos que a igreja vai... Mas você não encontra. E você imagine a necessidade que isso seria. Seria algo muito importante, não é verdade? Você parar por um instante, se você está no grupo da igreja, ou se você está no grupo de uma associação de moradores, de condônimos, acho que é isso, acho que é mais ou menos, né? Ou se você está... em algum tipo de reunião, pode ser até empresarial, vamos parar um pouquinho, gente, e tentar entender. Isso não é conversado, isso não é falado. E quando você olha para uma situação como essa, o trauma é desconfortável para falar. Ninguém que sofreu um trauma e que foi abusado de alguma maneira, ele vai parar e dizer para você assim, eu tenho um trauma da minha infância. Essa pessoa não vai falar isso. E quando você olha para essa situação, é trágico e triste, porque ela vai amargar com o seu trauma e ela vai carregar para o resto da vida. E por que não falar dentro do relacionamento? E por que não falar no namoro? Ou seja, não acaba acontecendo. E piorou dentro do relacionamento marido e mulher, no casamento. E ele tem traumas ou ela tem traumas, o relacionamento, a vida 2 está começando a pipocar sérios problemas e esses problemas poderiam ser resolvidos se a gente ajustasse os parafusinhos aqui dos traumas. Você está conseguindo entender? Mas ninguém fala, porque falar de trauma é desconfortável. E não é comum você falar sobre isso, apesar de você ter visto no estudo que eu mostrei agora há pouco, que eu falei sobre ele, 60% dos adultos relataram algum tipo de abuso, de trauma na infância. É muita gente, 60%, mas apesar deles considerarem essa questão de que sofreram algum tipo de abuso ou trauma na infância, não é falado. As pessoas não falam. Você ouve menos ainda sobre ferramentas para curar traumas. Por quê? Porque uma vida inteira a gente foi doutrinado a acreditar que a solução dos nossos problemas está onde? Do lado de fora. E aí, se você está enfrentando uma luta, você está enfrentando uma dificuldade, se você está tendo doenças, e a ciência já comprovou que 90% das nossas doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente, está aqui dentro. Os nossos problemas estão dentro, a solução também está dentro. Mas uma vida inteira a gente foi doutrinado que o quê? Você ficou doente, você está com algum problema de saúde, ou física, ou emocional, é band-aid na ferida. Aí as pessoas vão ser medicadas, e eu não tenho nada contra medicamento, gente. Apesar dos efeitos colaterais, que às vezes você tem uma doença e vai tratar ela e você ganha de presente mais 2. Então isso é trágico, isso é terrível. Mas isso acontece. E quando você olha para isso, a gente foi doutrinado. E desde pequenininho. Só que a pessoa não conhece a origem, não conhece a raiz. E ela está tendo um monte de problema na vida dela e ela não conhece a raiz. E ela está doente e ela vai então buscar auxílio. Alguém diz, você tem ansiedade, você tem depressão. E aí cria identidade. A pior desgraça que alguém poderia dizer para outra pessoa é você tem ansiedade, você tem depressão. E aí você cria identidade. E nós já vimos aqui, estudamos aqui, que ansiedade não é doença. Ansiedade, ela é um estado. Ansiedade é um hábito aprendido. E aí você tem a ansiedade que é benéfica, que foi colocado pelo Criador dentro de você, que te prepara para a fuga ou para a luta. Ela faz parte da vida do ser humano, mas quando ela começa a se tornar uma doença, é quando ela perde o trilho.
E aí você tem os distúrbios da ansiedade. Você tem um trem que descarrilhou. Aí você tem uma série de coisas. Aí você vai em busca de auxílio, você tem ansiedade, criou identidade. E é band-aid na ferida, dependente totalmente daquilo que você está usando. Aí quando você começa a entender, e a gente tem muitas lives que a gente já falou sobre isso, que você não tem, que você não é os teus pensamentos. Eles estão indo e estão voltando, não fazem parte da tua vida. E aí você começa a criar identidade. Quando você desafia a tua mente agora para enxergar de uma forma diferente, você começa a sair do estado que você está enfrentando. Mas eu atendo muitas pessoas que chegam para conversar comigo e dizem assim, eu sou ansioso, eu sou depressivo. Você não é, você está num estado. Ansiedade é um estado, depressão é um estado. Você chegou aí como? Ninguém nasceu com ansiedade maléfica, ninguém nasceu com ansiedade, depressão. Percebeu isso? Então algo aconteceu no meio dessa viagem. Nessa viagem da sua vida, desde o ventre materno até a idade que você está tendo agora, você passou por um processo. Aonde foi? Qual foi o gatilho? Qual foi a origem? Aonde que isso pipocou dentro de você? E é o que muita gente não ensina, e aqui a gente ensina, é você descobrir a origem. Tudo tem uma origem, tudo tem uma origem. E aí as pessoas, muito menos você ouve falar sobre ferramentas que podem curar os traumas, para você descobrir então como enfrentar, como sentir de verdade essa dor e como que você faz para deixar ela ir, para ela sair da tua vida. Mas ninguém ensina isso, e aí a gente passa por um processo terrível, cada vez pior. E tudo tem uma origem. Eu sempre dou um exemplo aqui, me permitam repetir nessa noite, porque ele chama a minha atenção. Aí você chega e diz assim, eu estou com dor na cabeça. E geralmente quando uma pessoa diz assim, eu estou com dor na cabeça, o que as pessoas mandam para resolver o problema da dor na cabeça dela? Fala para mim nos comentários. O que a pessoa manda fazer? Tá com dor na cabeça, tem que fazer o quê? Escreve para mim aí. E aí a gente passa por um processo, porque uma vida inteira a gente foi doutrinado, olha, já tem gente escrevendo, uma vida inteira você foi doutrinado, e aí você acaba então buscando o band-aid para colocar na ferida. Tá com dor de cabeça? Toma, que a dor sumiu. Lembra disso? E aí você trata de sintomas, você não cura a raiz. E eu sempre uso a dor na cabeça como exemplo pelo seguinte, qual a origem da dor na cabeça? Você já parou para pensar? Qual a origem? Tá tendo dor na cabeça, qual a origem? Olha que incrível, gente. Você vai lá, toma um comprimido, que é tão fácil, né? E é covarde, inclusive, que vai lá, puf, engole uma pílula, resolveu, porque ela vai lá no sintoma, tum, resolve. Mas ela não trata da origem, porque a origem da dor na cabeça pode ser uma noite mal dormida, uma insônia, a origem pode ser falta de água, a origem pode ser estresse, a origem pode ser estomacal, e poderia citar vários outros exemplos relacionados à dor na cabeça. Tem dores que às vezes dão na cabeça da pessoa que pode ser até um nervo que está comprimindo num determinado lugar e você pode ter uma reação que está tendo uma situação de estresse no corpo e isso vai te machucar. E aí a pessoa vai lá e toma um comprimido, trata o sintoma. Quando você olha para esse tipo de situação, aqui é diferente, porque aqui a gente ensina você que tem origem. Então, se você está enfrentando uma grande quantidade de pensamentos negativos, não adianta você tomar remédio para isso, gente. Não adianta você tomar remédio para uma determinada situação se você não resolver. Ele vai auxiliar? Vai. Eu não estou falando que você não deve. Se o teu psiquiatra recomendou, segue o conselho. Mas aplique aquilo que eu ensino também. Vai até a origem. Vai sondar aonde começou isso. Aonde surgiu na minha vida? De repente você é uma pessoa que não tinha medo, agora você está com medo, você está morrendo de medo de tudo e de todos. Aonde surgiu isso? Qual foi o gatilho que disparou? Quando começou? Qual foi a origem? Está conseguindo entender? E aí você começa a tratar da origem do seu problema. Aí você enfrenta o seu medo. Vamos imaginar que você é uma pessoa que tem medo, você tem pavor de estar em público ou falar em público, você morre de medo. Quando você vai na origem, para você ter uma ideia, aí você vai lá na origem. Qual é a origem? Você vai indo dentro da sua mente, tum! Lá na 4ª série do fundamental, um professor ou professora te chamou na frente da sala e que você tinha que falar uma coisa, uma tabuada, sei lá o quê. E isso te traumatizou. E pode ser que os coleguinhas riram de você, pode ser que o próprio professor riu de você ou falou alguma asneira. E você
a tua origem agora do teu medo e pavor, pânico de falar em público, pum, tá aí. E aí você tem que tratar isso. E Uriel, como que eu trato isso? Eu já ensinei em outras lives. Quando você encontra a origem, vamos imaginar que essa é a origem. Aí você, em primeiro lugar, fortalece as suas crenças fortalecedoras, os teus valores, lembra disso? Aí eu ensinei para você algumas técnicas já de como fazer isso. E aí você faz duas coisas importantes. Vamos imaginar que riram de você porque você era incapaz ou você errou a conta e de repente até saiu um comentário, você é burro ou você é burra. E aí você trabalha com a questão dos valores, que você é inteligente, que você é especial, que você é incrível. Vamos imaginar que fosse matemática, sei lá, e que você sabe fazer contas. Eu fui bloqueado na minha infância com matemática por professores. Quando eu cheguei no ensino médio, para você ter uma ideia, mais precisamente lá no 3º ano, eu odiava matemática. Eu ficava pensando por que colocaram essa porcaria nos estudos. Mas aí um dia eu conheci uma professora, e essa professora, ela amava o que ela fazia. E eu cheguei para ela e falei, professora, eu odeio matemática. E ela disse para mim assim, Uriel, você não odeia matemática. Ou seja, ela estava me desbloqueando. E aí ela colocou amor naquilo que ela fazia, e eu comecei a encontrar aí a trigonometria espacial, eu comecei a encontrar as equações de 2º grau agora, que eu amei. Coisas que eu odiava lá as continhas quaisquer, e agora eu comecei a amar. Então imagina, os professores colocam bloqueios. Eu lembro que quando eu cheguei na 4ª série, lá do fundamental, 3ª série, quando eu cheguei na 3ª série, primeiro dia de aula, a minha professora da 3ª série, que eu já a perdoei, porque eu corrigi lá o meu passado, né, a minha infância, a professora da 3ª série, professora Irene, nunca esqueci. Baixinha, cabelinho curtinho e ruim, que era uma maravilha, né? Primeiro dia de aula, olha se isso não bloqueia. Nós somos bloqueados pelos pais, somos bloqueados pelos nossos cuidadores, somos bloqueados pelos nossos professores. Primeiro dia de aula, classe lotadinha, acho que uns 30 alunos, 40 alunos, não lembro, mas lotadinha. Essa mulher começou a fazer a chamada, chamando, quando chegou Uriel Pedroso. Quando ela me chamou, eu respondi presente, né? Primeiro dia de aula. Ela olhou para mim, parou a chamada e disse assim, mais um Pedroso. Ou seja, os meus irmãos haviam estudado ali. Eu não sei se eles deixaram boa lembrança, mas comigo era uma outra história, comigo seria uma nova experiência, não é verdade? Eu era um garotinho na 3ª série, mais um Pedroso. Fechou a cara e falou de um jeito bruto comigo. E eu passei uma 3ª série morrendo de medo, mas morrendo de medo. E ela me torturava, ela dizia que ia me reprovar. Ou seja, eu não sei o que foi que aconteceu para trás, mas eu era uma outra história, uma outra experiência, e tem gente colocando carinha, dando risada, gente é motivo de chorar. Eu era uma criança, eu era muito pequenino, você imagine, o que essa mulher fez me bloqueou completamente para muito tempo na minha vida. Até o dia em que eu entendi que eu precisava resolver isso. Mas olha o que eu estou te contando, e quando eu lembro da história, isso não me dói mais, mas foi terrível, gente, foi terrível. Imagine, eu era uma criança, sei lá, de 9 aninhos de idade, e eu enfrentar uma situação como essa num primeiro dia de aula, e outras muitas coisas que eu vi acontecendo em sala de aula com os meus colegas, que talvez até você viu. E quando você olha para isso, isso é muito opressor, isso arrebenta com qualquer adulto, e se você não resolve isso lá no passado, e não vai resolver, porque ninguém ensina na escola, não vai resolver, você vai amargar para a vida, você traz esse tipo de trauma, você traz esse tipo de fantasma na tua mente, aí você vai crescendo, e aí você chega lá no ensino médio, e você chega no ensino médio, você está traumatizado, e pega um monte de professores, e alguns não preparados e acabam te maltratando, outros sim fazem com muito amor e prepara você para uma vida que você não gostaria de ter. E esse trauma acaba se conectando no teu cérebro de uma maneira muito grave, ele cria uma raiz dentro de você. E o trauma ele afeta a sua biologia de maneiras mensuráveis. Depois de uma experiência traumática, o seu cérebro pode ficar preso, para você ter uma ideia, de um modo de lutar ou fugir.
totalmente traumatizado, constantemente procurando por ameaças, ele acaba então liberando cortisol, mesmo na ausência do estressor. E quando ele começa a liberar uma grande quantidade de cortisol, você vai ter um problema sério. E mesmo que você não está tendo estressor, só pelo simples fato de você lembrar, só pelo simples fato de alguma coisa parecer, ou seja, semelhante àquilo que aconteceu com você, e o hipocampo e o córtex pré-frontal são duas regiões do cérebro que eles estão envolvidos na regulação da nossa emoção, e eles podem encolher de tamanho. Você já imaginou isso? Encolher de tamanho a uma combinação de estresse e a constante supressão da dor emocional. Então eles são responsáveis por regular as nossas emoções, de tanto levar paulada com esses estressores, eles acabam então suprimindo, eles acabam diminuindo, ou seja, se eles acabam diminuindo, significa que você não terá mais um controle das suas emoções. Então você vai ter pico de emoções. E sempre eu falo aqui, se você não está cuidando das suas emoções hoje, você vai ter sérios problemas no futuro. E a sua dor emocional vai ser terrível. E as pesquisas apontam que pessoas que sofreram abusos e traumas na sua infância são pessoas que, antes dos 18 anos, são pessoas sérias candidatas a terem depressão, ansiedade, a diminuição do desempenho no trabalho, problemas para dormir, estresse crônico, alcoolismo, vícios e, infelizmente, o suicídio. Você já parou para imaginar? Que de repente lá no passado um professor ou professora sua causou um dano terrível, que houve uma combinação muito forte, um enraizamento dentro da tua mente, e isso pode ocasionar um suicídio na sua vida adulta. Já parou para pensar isso? Que terrível isso? Ou estresse crônico ou qualquer outra coisa. Então, grande parte das pessoas que enfrentam lutas, dificuldades e problemas, eles não têm noção, mas tem uma origem, está irradiando lá do passado. Isso é terrível. E esse trauma, ele é claramente destrutivo, mas há um lado para a gente parar e pensar: o que não te mata te torna mais forte. Talvez você já ouviu essa frase. Inclusive na questão de traumas. Se ele não matou você, significa que você pode se transformar numa pessoa muito mais forte. Porque eu não tenho dúvidas que você já enfrentou no passado muitas adversidades na sua vida. O fato de você ainda estar aqui significa que você teve os recursos suficientes para você superar. Você é um sobrevivente. Você é um vitorioso. Você é uma vitoriosa. Você trouxe do teu passado uma grande quantidade de raízes, de sofrimento, de dormência, de dor emocional, de traumas, de bloqueios, e você sobreviveu. Você é um sobrevivente, você superou essas coisas, você aprendeu de como se livrar dos velhos padrões, dos loops automáticos, esses loops que de tempos em tempos eles vêm na sua mente. Você está numa festa de aniversário, daqui a pouco você tem vontade de chorar. Você está tomando banho, daqui a pouco você está com vontade de chorar. Muitas coisas boas estão acontecendo, daqui a pouco você está explodindo em lágrimas, porque são loops automáticos, eles estão voltando do teu aterro sanitário, eles estão voltando da tua mente, eles estão vindo para dentro de você, eles estão desencadeando estados terríveis de ansiedade e depressão, estados depressivos dentro de você, porque eles estão sendo loops automáticos. E você pode deixar com o melhor dos dois mundos, e você pode então se transformar ou ter resiliência. Você pode ter mais força, resiliência de alguém que supera, bem como o otimismo e também a liberdade mental. E aqui eu tenho ensinado você como reassumir o controle da tua mente, transformando por completo. Existem algumas maneiras, eu queria passar aqui rapidamente na parte final, existem algumas maneiras em que você pode lidar com a dor emocional, você pode abandonar um passado traumático. E talvez eu esteja falando para alguém aqui essa noite, você que está no Instagram, você que está no Facebook, você que está no YouTube, talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite que você tem um passado traumático. E eu quero ajudar você a se libertar desse estado traumático que você viveu, esse passado traumático. Existem algumas maneiras, eu queria falar pelo menos de 4 delas. A primeira delas, ela se chama neurofeedback. E o neurofeedback, você pode ter ajuda de um terapeuta, de um profissional, de um especialista, e é provavelmente a maneira mais eficiente de enfrentar os traumas e aprender mais sobre as suas emoções e como o seu cérebro ele funciona.
No neurofeedback, você acaba tendo eletrodos que são conectados aí à sua cabeça e eles acabam mostrando assim a atividade do teu cérebro e como que ele começa a funcionar em tempo real. Usando esses dados, você pode acabar treinando para você ter ondas alfa superiores. Lembra numa outra live que eu falei sobre a necessidade de ondas cerebrais? E há um fecha muito grande a partir dos 8 anos de idade. Lembra que eu já falei sobre isso? E você acaba perdendo a onda cerebral que te fazia sonhar, a onda cerebral que te fazia ter uma conexão muito forte entre o teu consciente e o teu inconsciente. A partir dos 8 anos de idade, nós temos um fechamento da parte consciente e o inconsciente. E aí dentro do inconsciente é como se você estivesse entregando um carro muito potente para uma criança e essa criança está dirigindo que nem uma doida dentro da tua mente. E antes, até os 8 anos de idade, como tinha uma conexão muito forte entre o teu consciente e o teu inconsciente, havia uma conexão. Então o inconsciente falava o que estava passando, o que estava pegando. A partir dos 8 anos de idade, as pauladas, os traumas, os abusos, as marcas, tudo isso vai ficando inconscientemente mascarado. Isso acaba vindo para a tua vida e estourando dentro de você um dia e quando vem muito forte. Lembra que eu já falei para você aqui no nosso córtex cingulado anterior, que é mais ou menos mediano na mente, ele é o freio das emoções. E ele não está freando, porque ele está funcionando em segundo plano, ou ele está desconectado. E aí estoura, passa as emoções muito fortes, estoura no teu subconsciente, que eu carinhosamente chamo de biblioteca, né? E nessa biblioteca, você está passando uma grande quantidade de pensamentos negativos. Eles estão indo, estão voltando, eles estão te maltratando, eles estão te ferindo. E aquilo que eu falei para você, lembra? Se eu pegar a caneta e passar na sua mão e falar, e aí, doeu? Você vai dizer, não doeu nada. Se eu ficar 1 minuto, você vai dizer, tá ficando vermelho. Se eu ficar 1 dia, tá machucando. Imagine ficar 1 ano. Isso aí vai criar feridas. E eu já falei numa live, feridas emocionais. Se você não assistiu, assista. É uma live bem interessante. Então eles conectam esses eletrodos e a maneira melhor para você curar então traumas. Através de ondas cerebrais que vão te acalmar, ondas que vão fazer você ficar focado quando você entra num processo de meditação profunda e é incrível. E se você não vai participar de um processo como esse de neurofeedback através aqui de eletrodos, que talvez não vai por algum motivo, mas algo que se assemelha a isso tem a ver com o perdão. O perdão é a maneira mais rápida de você deixar de lado experiências dolorosas e aumentar permanentemente as ondas alfa. Então lembra quando eu falei para vocês ir em busca da origem? Aí você encontrou um pai abusador e eu já falei para você como que você resolve essa parada do perdão até com pessoas que já morreram. E aí você encontrou a origem, você trabalha com a origem se for possível, mesmo que seja pai, mesmo que seja mãe, você tem que falar. Mamãe, hoje eu queria conversar, eu preciso que você me dê 5 minutos do seu tempo sem eu ser interrompido. Tá bom? E se ela tentar te interromper, porque ninguém gosta da crítica, né? A pessoa vai querer te agredir, você diz, você combinou comigo 5 minutos. Então, por favor, escute. Aí você joga para fora. Não para machucar, para ferir, mas você diz, você falhou como pai ou como mãe nesse período. Porque você me criou assim, ou fez isso, ou falou isso, ou me bateu, seja lá o que for. Que você tem um trauma. E aí você diz assim para essa pessoa, mas eu entendo que você fez o que você fez porque você queria dar o seu melhor. Porque a tua criação, papai e mamãe, também não foi fácil. Mas eu escolhi te perdoar. Porque eu te amo, você é meu pai, você é minha mãe, eu escolhi te perdoar. Isso você muda um ciclo da tua vida. E ele produz uma onda muito forte, alfa, dentro de você, que faz com que você se livre desse tipo de trauma. Se a pessoa já morreu, você vai no cemitério, no túmulo, você vai falar um monte, tudo, jogar tudo para fora o que você quer colocar para aquela pessoa, ela não está te ouvindo, mas então você pode ser até mais cruel se você quiser, e no final você diz, você não merece o meu perdão, você não merece perdão, mas eu escolhi perdoar porque eu mereço viver. Então você concede o perdão, mesmo ele estando morto, para você se libertar. Está conseguindo entender? Faz sentido para você? Então, uma das maneiras é o neurofeedback. A segunda delas é você autorregular o seu sistema nervoso. E uma das maneiras para você fazer regular o seu sistema nervoso central, eu já falei aqui, você precisa suplementar magnésio no seu organismo. E eu já falei aqui sobre o cloreto de magnésio.
Então você precisa procurar, e se você tem dúvidas, me procure para eu te ensinar como que você usa. É baratinho, você compra, você tem que suplementar. Devido aos refinados na nossa alimentação, o magnésio deixou de existir e as pessoas começaram a ter uns sérios problemas, artrite, artrose, reumatismo, inflamação de nervo ciático, consequentemente desregulação do sistema nervoso central. Tudo por falta de magnésio dentro do organismo. Então você precisa suplementar. E outra maneira de você também regular o sistema nervoso central é fazendo uso de respiração profunda, calma e profunda. Então você puxa o ar e solta o ar. Como a gente não está usando todo a parte do nosso pulmão, eu já falei que ele tem aí perto de 5 litros mais ou menos de oxigênio, mas a gente respira errado, a gente não puxa totalmente, pode ser que você fique até tonto nesse exercício de respiração. Mas é porque você não está acostumado a respirar. Então não faça tudo o que eu vou falar aqui agora, mas você teria que fazer pelo menos 60 respirações diárias. Então puxando o ar, segurando um pouquinho e soltando o ar. Puxa pela narina e segura um pouquinho e solta pela boca. E se você tampar uma narina, mais oxigênio ainda entra e experimenta aí. É fantástico. Outra maneira de você também regular o teu sistema nervoso central é você fazer uso da entrada sensorial. O que é isso, Ariel? É uma visão... entrada sensorial, perdão, tem a ver o uso da visão, do cheiro ou sabor de algo específico que faz você se sentir mais calmo rapidamente. Então pode ser um aroma, pode ser um perfume, sei lá, algo que te acalma. Então você pode fazer uso disso, que é a entrada sensorial, que pode ser também no momento de crise, você pegar o teu animalzinho de estimação, acariciar o bichinho, brincar com ele. Eu fazia muito isso quando estava nervoso. Eu tirava o sapato, eu pisava na grama, que isso também é contato com a terra, e isso é fantástico, ele desestressa, ele acalma, e eu brincava muito com os meus cachorros. Outros pode ser que funcione ouvir uma música, às vezes uma música que acalme ou uma música que dá uma batida muito forte, e também alguns, cada um, né? Uma outra coisa, indo para a parte final, é você ficar aterrado, porque quando você está enfrentando uma crise de trauma, ela quer te levar para longe, então você vem para perto. Então você para, senta-se numa cadeira e você começa a observar. E você começa a observar, e você pode escolher inclusive coisas que tenham cores. Então você escolhe uma que seja vermelha, outra que seja azul. E aí você vai conseguir ficar aterrado e o cérebro não foge tanto para a tragédia que você está enfrentando. Então cuide da tua saúde, durma bastante, evite usar o álcool, drogas, faça uma dieta balanceada, né? E procure um especialista. Procure alguém para ajudar você quando você estiver enfrentando alguma situação de repente, porque existem muitas maneiras de você descarregar então energia reprimida de lutar ou fugir. Então aprenda a regular as tuas emoções e o especialista então vai te ajudar aí com alguma abordagem que seja incrível, tá certo? Então, gente, eu termino a live dessa noite querendo dizer o seguinte: pode ser que alguns de vocês estejam enfrentando algumas lutas e algumas dificuldades muito maiores do que talvez você imagina, ou talvez não saiba a origem. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós temos um passado traumático. Mas eu queria que você parasse para pensar por um instante e você lembrasse de algo que eu sempre falo aqui. Você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. E se você não é os teus pensamentos, quem é você? Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa que nasceu para governar. Você é uma pessoa que nasceu para comer do melhor dessa terra. Você é imagem e semelhança do Criador de todas as coisas. Você não é lixo. Você não é escória da sociedade. Você nasceu para ser feliz. Aquilo que um dia falaram que você nunca seria feliz não é verdade. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ter saúde emocional. Então faça a sua rotina noturna hoje que eu tenho ensinado. Vá diante do espelho ou deitado. Fale para você mesmo, olhando nos teus olhos que por tantas vezes derramou lágrimas. Diga para você que você é um ser incrível, que você é especial, que você nasceu para vencer, que tudo que você coloca a sua mão se transforma, que tudo que você coloca a sua mão prospera, que você nasceu para ter bons relacionamentos, que você nasceu para ganhar dinheiro, que você nasceu para ter saúde, que você tem saúde física, que você tem saúde emocional, que as tuas células se renovam a cada segundo, que você é feliz, que você é perfeito, que você é amado, que você é amada,
Mesmo que não seja uma verdade presente, vai se tornar, porque o teu cérebro vai começar a entender que isso é tão bom, mas tão bom para a tua vida, que ele vai começar a produzir a transformação e a mudança necessária para você alcançar isso. Consegue entender? Então pare de olhar para você e se menosprezar. Pare de olhar para você e acreditar que você não tem valor. Pare de olhar para você e se achar feia ou feio. Pare de olhar para você e se achar que você é um imprestável. Pare de olhar para os teus defeitos físicos. Você é imagem e semelhança de Deus, e é tão forte isso, que um dia Ele permitiu que os escritores do livro sagrado colocassem lá: o teu valor não se condiciona ao planeta Terra, o teu valor está no universo. Você é um ser incrível, você é um ser especial, você é um ser amado pelo reino dos céus. Por mais que de repente os teus filhos não estejam valorizando você como você deveria ser valorizado ou valorizado, por mais que o teu marido ou a tua esposa não valorize você, a sociedade, a sua igreja, os membros da sua igreja, o seu pastor, o seu padre, ou seja lá quem for, o seu patrão, você tem que olhar para você e olhar no espelho, nesses olhos lindos que você tem, e olhar para você e dizer assim: essas pessoas, ou essa pessoa que faz isso, ou está fazendo isso para mim, não sabe o valor que eu tenho. Porque o dia que entendesse o valor que eu tenho, nunca mais falaria o que está falando para mim. Consegue entender isso? Então pare de se machucar, pare de se menosprezar, pare de dizer para você que você não tem valor, pare de dizer para você que você não consegue. Independente do trauma ou bloqueio que você tem, que veio da infância, que talvez te maltrata ainda hoje, que talvez ainda te machuca, que tira a tua alegria, que às vezes te faz chorar. Mas isso está lá no passado, então tenta identificar a origem. Vai lá, visite a tua mente nesse episódio, por mais doloroso que seja. E aí você escolha perdoar. Não porque essa pessoa que te maltratou, que te machucou, que ocasionou o trauma merece. Ela não merece. Mesmo que seja o seu pai, não merece. Porque você era um ser inocente, você era uma criança. Mas você merece. E por você merecer, então você vai lá e perdoa. E vai produzir a onda cerebral alfa necessária para a transformação e para eliminar o trauma que você está carregando desde a infância. Pare de carregar cadáveres sobre você. Nossa, Uriel, que expressão forte. Apóstolo São Paulo, ele escreveu no livro lá sagrado: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Havia um costume, se alguém matasse alguém, pendurava um cadáver nas costas, ele tinha que arrastar na cidade em cima das suas costas, mostrando que aquilo era errado. E ele fala ali, claro, no contexto espiritual das duas naturezas, porque um dia ele era de um lado, outro dia ele se encontrou com o Cristo, e agora tinha duas naturezas, do homem pecaminoso e do homem que queria ser temente a Deus. E a expressão que ele usa, quem me livrará do corpo dessa morte, é o homem que morreu, o velho homem. Mas no contexto agora da saúde emocional, para que continuar carregando cadáver de um marido que se foi, cadáver de uma mulher que se foi, que te maltratou, te machucou, cadáver de pessoas que um dia te maltrataram, te machucaram? Não carregue isso sobre você. Se livre dessa carga. Tire de cima de você. Então use uma das maiores bênçãos que foi dada por Deus, que é o perdão. Perdoe, não porque merece, mas perdoe porque você merece. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para fazer a diferença aonde você foi plantado. Então, ser de luz, pessoa querida, que você tenha uma noite maravilhosa, que você descanse, que você tenha muita saúde emocional. Você não é os teus pensamentos, e por não ser os teus pensamentos, significa que você é muito melhor do que eles. E sabe que quando eu olho para isso, eu fico pensando, é só o começo das coisas incríveis que vão acontecer na sua vida. É só o começo. Que Deus te abençoe nessa noite, que você tenha uma noite fantástica, que você durma bem e que você acorde com muita disposição e com muita saúde emocional. E lembre-se, nós fazemos lives terças, quintas e sábados. Se você quer participar comigo da consultoria gratuita na live, me mande uma mensagem, nós vamos um dia combinar e eu vou tratar aí do caso que você quiser, ao vivo e a cores, porque não tenho condição de atender, porque é muita gente que procura, mas eu posso fazer numa live atendendo você se você desejar.
tá certo? Se você quer também uma perguntas e respostas, me mande sugestão. Quais assuntos vocês querem que eu trabalhe aqui, que eu fale aqui? Me mande sugestões. Qual assunto você queria aprender mais? Mande para mim, terei o maior prazer de estudar sobre isso e trazer para você. E eu queria finalizar a live dessa noite com um pensamento, ou uma frase que eu sempre digo: se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Um beijão no coração, amo vocês, fiquem com Deus e até então a nossa próxima live, que agora é no próximo sábado. Fiquem com Deus, tchau para vocês aí do Facebook.